Bora. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Pop-Up Cast. Hoje daremos continuidade aqui a essa história maravilhosa que é Flashpoint, que é o ponto de ignição, e também como foi basicamente desenvolvido em mídias com o Flashpoint Paradox, né? Então, conosco hoje temos aqui o Moa. Fala, Moa, tudo bem? Fala, galera. Beleza? Vamos aqui continuar, né, Mister? Isso aí. Com a segunda parte aí, né, vamos dizer assim, segundo capítulo, né, do Flashpoint. Eu já... Aquele primeiro foi uma introduçãozinha, né, uma pequena introdução da loucura aí que aconteceu aí na, nessa realidade criada através do Flashpoint. E, cara, já tô começando a ficar envolvido pela história, hein? Sabe aquela maratona de série que a gente costuma ver aí nos apps de streaming mais famosos, né? Que você fica lá horas a fio lá com a pipoca ou comendo seja lá o quê, né? Aí maratonando com a sua série predileta. Cara, tô tendo a mesma sensação e não é nada animado, é quadrinho de qualidade, a fonte, né, de muitas séries aí de TV que nós vemos aí nesses canais de TV, os apps de streaming. É Mas é muito isso aí, legal. mister. É muito bacana. E Inclusive, dando continuidade nessa parte aqui, Moa, ah, eu diria que, cara, é legal a gente comentar que o Slade, que na verdade quem está aqui, né, nessa imagem é o Slade Wilson, o inimigo número um dos Titãs. dos Titãs, né, É um cara? cara que bate de frente com o Batman, inclusive Uhum. em algumas circunstâncias já até derrotou o Batman em pelo menos duas vezes nos quadrinhos, e o Batman, por sinal, né, também o derrotou duas vezes nesses Tá encontros, empatado. nesses embates. Temos aí um empate. É um Detalhe, empate. é muito importante notar que o Batman, cara, ele não usa nenhum tipo de soro, ou principalmente nesse evento aqui, ou no universo comum, na Terra Zero ou Terra Um, ele não utiliza nenhum tipo de reforço por meio de medicamento, soro, qualquer coisa do gênero. E ainda assim ele consegue, né, cara, bater de frente com o Slade, que é algo É, incrível, é, considerando que o Slade é um super soldado, né? é isso aí, mister. É inteligência e destreza e frieza do Batman, né? Que faz com que ele fique tate a tate ali com esses caras poderosos, né? Fortes, né, cara? Mais fortes que ele, né? Por sinal, Batman é mais um forte que eles. personagem, ele é, É, como você falou aí, né? Um personagem amado, né? Por muita pessoa. cara, eu acredito que essa determinação é similarmente, né, a história do Flash. O Batman perde os seus pais, dependendo da versão da história, aos 8 Aham. anos ou 10 anos de idade, quando eles estão saindo do cinema, né? E ali ele usa aquela raiva, aquele confronto que ele tem, né, de ideias, toda aquela frustração, ele usa para o bem. Então ele vai estudar, de fato ele se torna um cara frio. O pai dele, né, vamos dizer assim, quem se torna o pai dele é o Alfred, a figura mais próxima que ele tem de um pai. Só que, assim como o Barry, ele utiliza toda essa revolta para algo positivo na sociedade. Então você vê que isso está muito atrelado à índole mesmo do personagem, né? Dentro dessa ficção. Então é legal. Voltando aqui então para a história, nós temos aqui o Slade Wilson, temos também o Cara de Barro, esse cara que parece o Blade, mas não é o Blade da Marvel. É, Ok? mano, né? Lembra muito, Quem é cara. esse cara aqui É por causa mesmo, Moacir? Você lembra o nome dele? Sim, é o cara que as mulheres, acho que não sei se, acho que elas não gostam aí, é o machista, né? É o Ou machista, né, machão, cara? E machist, em inglês eles chamam de chauvinist, né? Que seria chauvinist, machista, né? Bom, machista. enfim, ele é classificado dessa maneira. Então, cara, ao longo do quadrinho, dentro dessa história, o Slade ele alimenta, vamos dizer assim, a locomoção do navio Alô, cara. com uma fonte de energia um tanto diferente, né, cara? Além dos motores, além de toda a transição normal que decorre aí num barco, ele está usando um meta-humano para literalmente ter a visão do todo, a visão do que está à frente, a quilômetros de distância. Por sinal, ele usa um cara chamado sonar.
Só que o método que o Slade utiliza aqui, Moacir, cara, é cruel. É Porque ele tá tortura, né? torturando esse cara, meu. Não, eles Né? estão cercados de tecnologia aqui. É claro que tem um sonar aqui para eles utilizarem, só que eles preferem, né, usar o meta humano como um sonar mesmo. Porque ele é um sonar, né? Ele é Então um ele sonar. capta movimentos, né? Então, e usa como tortura, né? Usa para torturar o cara mesmo. Ah, eu vou usar você como saco de pancada, vou usar você como sonar, vou usar você como meu cachorro, vou usar você como meu cavalo. Né? Se fosse um cara muito forte, que soubesse nadar muito, com certeza ele ia desligar os motores do barco e ia colocar o cara para nadar e puxar o barco dele. E o Sem sonar não é dúvida. diferente. Como essa versão dele aí é bem casca grossa, né? Então ele está usando o É. sonar para, em E, vez de usar tá poupando o sonar do navio, ele tá usando o sonar, né, como para essa função, na verdade. exato. Deve E, ser. cara, Sim. nessa continuidade, o que que acontece? Eles avistam um navio ali naufragado e com inúmeros mortos, né? E aí, É, o que que cara. acontece? Cara, o Slade, mesmo sendo um super soldado, ele fica meio impressionado ali com a situação, né? Então, esse Olha os pessoal corpos aqui, aí no casco do navio, cara. eles foram totalmente Forte ainda. batidos aí, né, meu? Aham. Por um exército que, mais tarde, a gente entende aqui que é Atlantis. Então, você tem o Imperador Aquaman e você tem o Ocean Master, né? O Mestre dos Oceanos, que é o irmão do Aquaman. E, cara, ele Casca grossa. literalmente, ele fala, olha, sem sobreviventes. Então, todo mundo ali passou dessa para uma melhor, né, Inclusive o cara? Slade, né? Inclusive o Slade. Slade. Ele foi o primeiro. Cara, são personagens aí que nós já estamos acostumados, o público já está acostumado, que lê os quadrinhos, já conhece. E você pensa que o cara vai dá a entender que ele vai ter uma pequena luta ali com o Aquaman, né? E de alguma forma ele vai se safar dessa. Só que não, ele já chega arregaçando, né? Desculpa o termo aí, né? Já chega arrebentando e já mata todo mundo sem pestanejar, né, cara? Sem pestanejar, sem pensar muito. É uma versão aí do Aquaman, cara, que. Ô, Anderson, cara, eu não ia falar sobre isso, mas porque já tínhamos falado isso no outro vídeo, vários personagens representam outros que nós já conhecemos na, na, na Terra Zero, né? Na Terra normal, né? Nós já conhecemos. Por exemplo, aí o Cyborg, ele está fazendo meio que o papel do Superman, né? Sim. E esse Aquaman, que vilão que ele se assemelha na Terra que nós conhecemos? Cara, na verdade, ele tá muito. O modus operandi do Aquaman Não, tá muito similar ao do irmão dele na nossa. Na na Terra original realidade, da Liga. Na Terra entendi. original da Liga da Justiça. Quem age dessa forma autoritária, né, na verdade, é o Ocean Master, que é o mestre dos oceanos. É tipo um Esse é o ditador cara. mesmo, né? Mas Exatamente. e o mestre aí dos oceanos aí? Qual que é a personalidade que ele está assumindo? É a dele mesmo, mais casca-grossa? É a dele mesmo. É a dele. Então, são É a dois. dele Então, mesmo. quer dizer que nós temos dois personagens com a mesma personalidade, dois Literalmente. ditadores, uma espécie de ditadores, né? Sim. Ele não pensa em eliminar seus inimigos, a inimigo ele já elimina de cara, né? Eles Cara, eu chamam. fiquei, assim, Tem um termo aí que eles usam no quadrinho em inglês que é surface dwellers, que são os seres da legal. superfície, né? Seres da superfície, né? Que Então, eles chamam o pessoal normal, né? Legal. a impressão que eu tenho, Moacir, ao ler, né, a impressão que É. eu tenho ao ler, Volta lá na imagem lá do Aquaman e o Mestre dos Oceanos. Aí, essa principalmente aí. quando você Ah, observa essa imagem aqui, né, a impressão que eu tenho, cara, não só de um ditador, não é só isso, né? É que assim, cara, ele não aceita mais quem é diferente do povo dele, uhum. por uma Então ele tragédia que não. ocorreu, que nós até comentamos no vídeo passado, que foi a perda da esposa pelas mãos, né, da Mulher Maravilha. Então foi algo assim totalmente terrível, né? Seria uma xenofobia? Seria Sim, mais ou misturado menos, com né? uma, sei lá, Revanchismo. um pouco um fascismo, né? Talvez Aham, isso misturado mesmo. com fascismo, xenofóbico e uma série de coisas assim totalmente
alinhadas. É as piores coisas que acontecem na humanidade, né? Expostas aí nos quadrinhos, né, cara? Entre linhas está exposto aí, né? Tá sendo, vamos dizer assim, né? Sendo, não vou divulgado, mas até mostrado, né? Mostrado como é esse lado obscuro do ser humano, né, cara? Fascismo, né? Essas coisas aí. É bem complexo, né? Uhum. Então, voltando aqui para a caverna, e eles estão lá tentando ainda se entender, cara. Então, o Thomas Wayne, ele tá ali interrogando o Barry para saber quem de fato o Barry é. E o Barry fala: olha, naquela noite, noite do crime, né? No beco do crime, quem perdeu a vida não foi o senhor, foi realmente seu filho. Né? Então, e o Batman continua ali, o Thomas Wayne continua basicamente tentando extrair informação dele de forma bem violenta, né, cara? O cara é casca grossa mesmo. Os E personagens aí são mais durões, né, cara? cara, são assim, eles partem por tudo ou nada, né? Não tem meio termo, não E tem você meio termo. observa aí que, por exemplo, ele tá na Batcaverna, né? Normalmente a gente conhece a Batcaverna do Batman, tanto pelos quadrinhos, animações, é um lugar bem tecnológico, né, cara? Com um aparato bem tecnológico. Aí tá um negócio meio rústico, né? Total. Então o Batman, sobe aí um pouquinho, sobe um pouquinho, volta um pouquinho, Mister. Então a gente vê aí que o Batman, ele sobe mais. Mais. Pode subir, pode subir, pode subir. Não sei se está com delay a imagem. Sobe mais, sobe mais. Aí, tá vendo? Ó? Ele tem um mapinha ali de Gotham City que meio gambiarra, sabe? Montou ali Cara. uma gambiarra tal. Parece que não é um Batman muito organizado, não sei, né? Ele tem destreza, ele é inteligente, ele é frio, né? Só que parece que não tem muita uma organização aí da Batcaverna. Tem os principais que ele guardou, né? A mágoa dele, né? A angústia dele, que é representada aqui pela morte dos pais, né? Uhum. Que é a arma, né? Não tem né, aquela Batcaverna que nós conhecemos. Realmente é uma caverna de morcego, né, cara? Com estalactites e Literalmente, é tudo, né? verdade, Mas não é verdade. aquela Batcaverna que você vai encontrar todo aquele aparato tecnológico que nós já conhecemos, né? Cara, outro ponto A gente interessante que não você até vê aí. mencionou previamente Ah, ah, é a forma, né, o shape do desenho. Assim, a sim. forma que os personagens eles são desenhados, né, cara? Isso chama muita atenção porque assim, você vê o pânico, o medo, todas as características expressivas na Os arte você artistas, consegue identificar, né? os artistas são muito bons, né, cara? A expressão corporal, expressão facial, De então dor até, né? Tudo, ó. é, ela Tá dá um vendo? deleite do que o artista, o escritor quis representar aí, né? Você viu, quebrou os dedos dele aí, ó. E o cara, de Ó, fato, você vê pela expressão, ele tá sentindo dor, ele tá recebendo um isso. soco. O que que acontece aqui, né? Então Cara, tem toda. o cara quando tá desenhando, cara, o cara quando aprende a desenhar, ou faz um curso, ou até mesmo um cara autodidata, que tem muito desenhista aí que é autodidata, que desenha melhor do que esses caras que fizeram um curso. Eles têm uma técnica, não vou dizer que é técnica, mas eles têm um treinamento de expressões faciais. Eu já fiz um curso de desenho lá, um curso bem básico, né? Tempos atrás, né? E a gente tinha treinamento de expressões faciais, né? Tipo triste, rancoroso, triste, com raiva, alegre, feliz, melancólico. Então, isso é. E agora o negócio é você desenhar essas expressões de ângulos diferentes, né? De perspectivas diferentes. Então, Uhum. o artista ele tem que ser um ator também, cara, sabia? Ele tem que sentir. Ele tem que sentir. Quando eu estava desenhando, Mister, eu tentava representar com a minha expressão para depois passar isso para o papel, cara. Isso é interessante. O cara está desenhando, ele tem que sentir aquele texto, então ele tem que imaginar aquela cena, né? Talvez ele até faça um storyboard lá, né? Uhum. Mas ele tem que imaginar, pode ser que ele imagine com outras pessoas lá, tal, né? Ele tem que imaginar aquela cena, sentir, depois passar através do traço, né? E da perspectiva. Cara, desenho é muito louco, é muito interessante, eu curto demais. Eu amo os quadrinhos, exatamente. A primeira coisa que eu presto atenção, para falar a verdade, são os desenhos, né?
Aí depois, arte em si, né, cara? aí depois eu sou envolvido pela outra arte que é a do escritor, né? Que é a O conversa, o roteiro, argumento, o roteiro. é Então, verdade. é por isso que eu gosto de quadrinho. Então, me inspirou muito nos desenhos que eu fiz aí. Tá. Cara, não é à toa Né, mister? que os quadrinhos Aham. ou as HQs, elas são conhecidas como nona arte, né, cara? A Claro. definição ela é basicamente essa, é a nona arte. Aham. Exatamente isso, esses quadros que nós vamos movimentando ao longo da leitura, né? Uhum. E de fato envolve, cara. É impressionante o poder que o quadrinho tem, assim, né? De Perfeitamente. trazer reflexão, vocabulário até, por que não, né? E o negócio é que, por exemplo, você está assistindo uma série, né? Por exemplo, aí você está falando de expressão, né? Expressão facial. Aí, em algumas séries você vê aquele no momento apoteótico do episódio, né? No momento alto do episódio, onde tudo vai acontecer ali, vai se decidir ali. Você tem aquelas expressões faciais por alguns segundos. Aí você tem que ficar voltando o vídeo, né? Para ver aquela expressão novamente ou aquela ação. Aqui não, você tem a ação, o momento exato que ela acontece e todos os personagens você pode ficar vendo aquilo em 10 minutos sem precisar voltar, cara. Essa é a, vamos dizer assim, entre aspas, a magia aí, né? Dos quadrinhos que eu vejo assim, né? Você vê aquilo ali estaticamente. Nossa, Eu é vou demais, cara. colocar um ponto aqui. Eu fui assistir lá, saindo um pouco da DC. Uhum. Mister, isso não estava aqui No roteiro, não tem problema. anotado. A gente tem um roteiro, tá, gente? Por incrível que pareça, a gente tem um roteiro. Capitã Marvel, lá da Marvel, né? Cara, eu lia muito gibi aí nos anos 80, né? Era molequinho. E, cara, aquilo ali foi expressão em movimento dos quadrinhos, porque eu via todos aqueles personagens poderosos lá, né, cara? E via como os artistas, eles expressavam no papel o poder, a manifestação dos poderes daqueles personagens. Cara, e o que os artistas fizeram com a Capitã Marvel ali no filme, quando ela tá lá no espaço, já com aquela espécie de capacete, é um capacete, né? Que parece um moicano, né? Tem É um moicano. verdade. Cara, mano, aquilo ali é muito louco, É velho. muito legal Mano, eu mesmo, cara. fiquei. É Meu, muito aquilo ali legal. me deu arrepio, cara. Eu falei, cara, isso é quadrinho em movimento, cara. Eles expressaram realmente o que os artistas dos quadrinhos expressaram. Então, eles beberam da fonte que é os quadrinhos, o que muitos filmes não fazem. Os filmes fazem uma versão pro cinema, uma versão para TV. Só que eles não bebem muito da fonte, cara, que são os quadrinhos, é ali que está a raiz de tudo. Então, Capitão Marvel é um exemplo disso. E eu acho que os outros filmes aí, tanto séries, deviam fazer o mesmo, né? É Sim, buscar cara. mais da Eu fonte ali, de entendo onde que tudo eles têm nasceu. que. Sim, Eu entendo que, assim, essas séries, elas têm que fazer uma adaptação. Eu sim. entendo isso, e eles têm que ser, de uma certa forma, independente. Isso é muito claro, acho que para todo mundo, ou para a Uhum. grande maioria. Mas, assim, tem certas questões que elas devem estar realmente ali atreladas, devem, sim, estar muito bem conectadas ao desenvolvimento histórico dos quadrinhos, porque senão perde Sim. um pouco da essência. A cronologia, né, A mister? Isso. cronologia, certos princípios ali do herói, né? Eu Uhum. entendo que você tem um multiverso para explorar, e assim, são infinitas Oh, possibilidades, mas também tem que ser levado para o público, basicamente ali o plot, né? O enredo original, né? Que envolve aquele universo dos personagens. Caso para não contrário, ver. cara, vai ficar muito. Vai virar uma várzea. Cara, fica muito assim, eu vou fazer de qualquer jeito, eu faço porque eu acho que sim, o produtor, o escritor, ele tem que ter essa liberdade de criação. Sim. Cara, transformar realmente para qualquer que seja o lado. Mas, assim, é, tem certos momentos que eu acredito, como fã, estou falando, né? Que seria interessante eles voltarem um pouquinho mais para os quadrinhos, porque senão você perde muito. Foi o que aconteceu com a série The Flash. A Uhum. série The Flash, ela começou muito bem. Muito, a mesma coisa aconteceu com Arrow, da CW. Né? São séries, assim, memoráveis, cara. Só que em um dado período, a série do Flash, ela começa a entrar sabe, numa espiral de
de desencontros e o roteiro que não se alinha e a história que não fica ali integrada. Então, tem várias Uhum. situações, né? O que acontece também com o Arrow. Tipo, os caras na terceira temporada do Arrow, da terceira para a quarta, eu não vou me lembrar agora, acho que foi a terceira, eles incluíram um personagem que foi o Ra's al Ghul, ou Ra's al Uhum. Ghul, como a gente fala aqui no Brasil. Aham. E o Ra's al Ghul, cara, ele é um inimigo, tipo, top. O cara, mano, ele tinha que estar lá mais ou menos pro final. Ele tinha que aparecer. Porque esse inimigo, na verdade, é um inimigo do Batman, não é do Arqueiro Verde. E se você observar a história do Arqueiro Verde, ela tá muito conectada com a história do Batman. Ali, na verdade, é quase uma história do Bruce. Quase uma história. Só que eles meio que acobertaram ali, tipo, fizeram uma adaptação para a história do Arrow. Quando você vê o roteiro das primeiras 3, 4 temporadas do Arrow, tá muito Bruce Wayne, cara. É basicamente a história do Bruce Wayne aquilo ali. Não é o Arrow Uhum. mesmo, entendeu? Não é realmente o É, Arrow. É um elemento ou outro que você tem que lembra o Arqueiro Verde. Além do físico, da roupagem. Eu digo o plot, o roteiro, né? uhum. Então, assim, tem que ter uma certa conexão com os quadrinhos. É necessário, cara. E, de novo, acho que o pessoal tem toda a liberdade para escrever como eles imaginam fazer novas adaptações, mas o público tem que conhecer primeiro, penso eu, né, como fã, tem que conhecer primeiro, né, a história tipo original do herói, É isso aí. né? Como eles fizeram lá na trilogia, por exemplo, do Nolan, do Christopher Nolan, falando da série do Batman aqui, você tem a história do Superman, né, com Christopher Reeves, bem antigo, mas assim, você tem a história do Superman. E olha que eles não tinham aqueles efeitos como nós temos hoje, né? Não. E, cara, eram muito bons, cara. Mesmo assim, eram muito bons. Mesmo assim, era incrível, era muito envolvente, né? Tudo bem, você tinha aqueles vilões meio canastrões, assim, mas, cara, super envolvente, super legal, Pô, né? Bem interessante. Legal. Então, e o que que acontece, voltando aqui então para o quadrinho, amor? O que acontece com o cara. Barry Allen nessa realidade, tá? Essa realidade, ela está aos poucos é, trazendo memórias, né? Fazendo com que essas novas memórias dessa nova linha cronológica tome lugar na mente do Barry. Então, vamos pensar, o Barry pertence aqui à nossa realidade. Ele está numa outra linha cronológica. E as memórias vão começar a preencher espaços que eram basicamente das memórias originais dele. Uhum. Ele começa a sofrer uma transformação aos poucos, cara. Parece que aquela memória vai tomando conta das memórias que ele já tem, né, cara? Vai chegar um momento que ele vai acabar se esquecendo das memórias dele, né, da Terra Zero, né? Que é a Terra que nós conhecemos, é isso? Literalmente, E, cara. E é o que vai nossa, acontecer. é um negócio Assim, meio loucura, né, cara? Tipo, você tá aqui, né? Aí, de repente, começa a vir lembranças, né, cara? Peraí, de onde saiu isso? Aí você começa a esquecer daquilo que já é natural para você, né? É não, isso, né? é verdade, é exatamente isso. Então, memórias são substituídas, o Barry, ele não é reconhecido, ele basicamente, ele desenvolve o universo paralelo ao voltar para o passado e salvar a mãe dele, né? Então tem uma série de eventos aí que são bem interessantes de verificar diretamente no quadrinho. E, Cara, eu cara, ia pirar, velho. Eu ia pirar. No falando, lugar dele, eu pirava. não Ah, é, e assim, o equilíbrio psicologicamente falando, o equilíbrio que o Barry tem, cara, aham. é incrível. E aí ele, ele tem um equilíbrio, né, cara? Realmente ele é um equilíbrio muito bom, né? Porque ele é um cara muito inteligente, né? E acho que ele desenvolveu essa, não vou dizer tarefa, né? Mas Essa essa, habilidade tem de adaptar. aptidão, Ele é um cara que se adapta rápido, né? essa habilidade de controlar as emoções, né? Vamos dizer assim. Pois é, E cara. E aí, o Dr. Wayne chega a falar para ele assim, cara, você é paranoico, seu lugar é no Arkham. Ele fala, Dr. Wayne, eu não sou louco. E tipo, eles ficam nesse meio debate, assim. E ele fala que o cara, Thawne, ah, pode falar, mano. esse, não, acho que interrompi. Pode continuar, depois eu comento. Eu falo um negócio aqui do Não, Batman. tranquilo. Continua Ele falando fala aí. assim, É, o Thawne, ele é tão rápido quanto eu costumava é. ser. E ele pode fazer coisas que eu nunca.
poderia? Por exemplo, mudar a história. Uhum. Então, o cara poderia mudar a história quando ele quisesse. Só que a grande questão dentro desse conceito ficcional, toda vez que você volta para o passado, no universo de si, na Marvel, isso acontece de uma outra forma, tá? Importante frisar isso. Dentro desse universo ficcional de DC Comics, toda vez que você volta para o passado e você altera algum evento lá, você cria rupturas no futuro ou no presente. Né? Então você cria rupturas, e essas rupturas elas podem se tornar uma situação, podem gerar situações muito caóticas. Assim, muito caóticas mesmo. E foi o que aconteceu. Então, o grande Nossa, motivo sim. que o Barry não volta, por exemplo, para o passado, ele evita fazer essas coisas, é geralmente pela repercussão que isso vai ter no futuro. Aprende, né, o que É muito pode complicado, acontecer. cara. Dentro dessa Toda vez que ficção, ele, é bem toda vez que ele complicado. volta, toda vez que ele volta, muda alguma coisa, né, cara? Ele perde alguma coisa. É complicado. Volta lá na parte do anel, Mister. Volta na parte do anel. Cara, todos Aqui sabemos aí que estamos. o uniforme do Barry, do Flash, não é amarelo, né? Aí ele tá com o anel, né? E nós sabemos que desse anel sai o uniforme dele, né? Só que sai o uniforme amarelo, né, cara? Ou seja, Cara, muito bem. Essa colocação é legal, porque, meu, você imagina, o Zoom, ele não alterou só. Na verdade, quem começou com alterando o passado, ao voltar no passado, foi o Barry. Só que o Zoom, ele aproveitou e ele fez algo assim terrível, cara. Ele não deixou. Ele foi esperto, né, cara? O cara é um uhum, estrategista. Ele não deixou que a Liga da Justiça se formasse, que o Barry fosse conhecido nesse universo também. Né? Ele está basicamente tirando onda com a cara do Barry. Olha que ele basicamente colocou no anel, no compartimento lá onde o Barry guarda essa roupa uhum. especial, o traje dele. Cara, ele colocou nada mais nada menos que uma versão do uniforme do Barry. Né? Então é muito louco. Sim, o cara tá, Isso. tipo, humilhando o E, Barry esse, mesmo. e essa capa do Batman, esse Batman que ele é mais casca grossa, né, cara? Tá a Ele é. capa dele tá um negócio meio que vampiresco, né? Ele é bem sanguinolento, o cara é É, complicado, né? Então o eles têm esse uniforme dele me debate passa muito isso. rápido, eles ficam nessa troca de ideias aqui por algum tempo, tentando entender toda essa situação desse novo universo criado. E em um dado momento, o Thomas Wayne pergunta para ele, cara, mas você pode mudar essa realidade, né? Você pode mudar o mundo. Ele falou, não, eu tenho que mudar o mundo, mas vamos, em primeiro lugar, eu preciso recuperar a minha velocidade. E é nessa, e aí nós temos aqui basicamente a próxima cena, onde o povo Oh, né, as Amazonas, elas tomaram Londres e ali já, estabeleceram Nova Temícera. já considera a nova The New Themyscira, London. E o Themyscira Só as ruínas, né, cara? Vai só. ser feitas sobre, né, sobre as ruínas de Londres, né? And that's E aí it. temos aí o Trevor, né? Então, cara, eu já tinha observado lá, né? Depois você explica aí, mister. Uhum. Cara, o Aquaman, ele tá casca grossa, tá? Elimina os inimigos sem pensar duas vezes, como ele fez lá, né, com o Slade e todo mundo que estava no barco. Então foram todo mundo eliminado. E essa Mulher Maravilha, ela não é diferente, né? Tanto é que ela encontra aí o Trevor, né, o piloto, né, que na história que nós já conhecemos é um amor da vida dela, né? E ela nem conhece, né, mister? Nem conhece Nessa ele. nova realidade, o Trevor é só mais um. E ele, É pior só que ele mais um conhece, americano. ele, mano, e ele, mano, ela vai continuar aí. Ela Não, e acaba com a raça literalmente, dele, cara. velho. Sim. Literalmente, cara. Porque ele é um cara assim, que no começo ele até resiste aqui ao laço, né? Da Uhum, verdade e tal. Só que quando ela realmente força, e aí ele começa a soltar informação, e entregar, e acaba entregando a Lois Lane, que é nada mais nada menos que uma infiltrada aí na nova uhum. Temícera, né? E elas ficam sabendo, e Foi. aí todo o conflito já começa a se armar. Sequencialmente, nós temos aqui o Barry e o Dr. Wayne tentando replicar
o mesmo experimento ou a mesma, vamos dizer assim, o mesmo acidente que o fez conseguir os seus poderes. Só que a primeira tentativa, Moacir, ela é frustrada, cara. Ela se torna realmente uma tentativa assim muito, muito frustrada, e o Barry, ele quase falece aí no processo, cara, né? Corajoso, hein? Corajoso. Ele é um cara, ele é muito corajoso, né? Mas Realmente ele é, ele é trocotar, velho. Ele tem, meu, é complicado isso. Tem que ter né? muita E confiança na ciência e nos conhecimentos, né? Mas ele. realmente, né, é o que você falou, tem que ter muita confiança. E a primeira Esse é um, tentativa dele foi sim, foi um caos, né, cara? é E um ele exemplo de acaba, como ser frito, né? Rodeado de substâncias químicas. É como ser frito por um raio. Aí, ó. Churrascão do Barry. Nossa, mano. Mas ele não morreu ainda, né? Ele ficou em não, ele coma, não né? morreu, e nós vamos abordar um pouquinho mais dessa da continuidade desse quadrinho no nosso próximo vídeo. E, galera, eu espero que vocês tenham aí gostado da discussão. Por favor, deixem seus comentários, deixem o seu like, fala, deixa aqui no comentário, meu, vocês poderiam abordar de uma outra maneira ou de uma forma mais abrangente, tenta ser mais direto no ponto, né? Não sei, vamos deixar aberto aí para os nossos É. colegas aí decidirem como a gente pode prosseguir. Ou até mesmo aprofundar mais a discussão, né? Aprofundar mais os assuntos, né, Mister? Verdade. Ser mais incisivo, né? Aí vocês deixem os comentários aí. E não deixa de deixar o like e compartilha aí, né? Se inscreva no canal, por favor, e até a próxima. Até, Mister. Até a próxima.